No vídeo de hoje, nós vamos ver a controlabilidade de sistemas lineares invariantes no tempo, tanto no caso em tempo contínuo quanto em tempo discreto, e vamos ver o chamado teste PBH. Isso vem dos autores Haltus, Belevich e Popov, que propuseram um teste para verificar se o sistema é controlável ou não. A ideia de controlabilidade é a mesma que a gente viu antes. Aqui a gente está tratando de dois sistemas. Sistema 1 pode ser o sistema em tempo contínuo. Como a gente viu, controlabilidade só depende da equação de estado. Então, o sistema 1 é STC, tá? A gente pode escrever como x ponto de t é igual a ax de t mais bu de t. E o caso em tempo discreto, a gente pode chamar de sistema 2, é o x de k mais 1, estado no instante k mais 1, vai ser matriz A que multiplica x de k mais bu de k. Esse teste vale tanto para sistemas em tempo contínuo quanto para sistemas em tempo discreto. E só para lembrar, o x é o vetor de estados pertencente ao Rn, a entrada é U, que pertence ao Rm, aí por compatibilidade dimensional, a matriz A vai pertencer ao Rn por N, e a matriz B vai pertencer ao Rn por M. E o que diz o teste de PBH? O teorema é o seguinte, que a gente não vai demonstrar, só vai apresentar. O sistema 1 ou 2, tá? Tanto faz, é controlável se e somente se posto da matriz composta por A menos lambda I, aumentado aqui da matriz B, for igual a Nzinho pequeno. Isso para todo lambda pertencente aos complexos. Essa é a forma mais geral do teorema. Na prática, a gente não vai precisar avaliar isso para todo lambda pertencente aos complexos, né? Porque essa matriz aqui tem uma cara muito conhecida nossa, né? A gente sabe que se lambda I é alto valor de A, o determinante de A menos lambda I, matriz de identidade, é igual a zero. Isso diz para a gente que só lambda I's que são alto valores de A é que vão fazer com que essa matriz seja singular, né? Logo, o posto só dessa parte da matriz vai ser deficiente, já que a matriz é singular, ou seja, para lambda aqui igual a um alto valor de A, nem todas as colunas dessa matriz aqui são linearmente independentes. Lembrar que posto é a dimensão do espaço das colunas de uma determinada matriz, tá? Então, a gente pode simplificar o teorema, né? Já que a gente sabe duas coisas, né? Exceto para lambda alto valor de A, o posto de A menos lambda I é igual a N, né? E 2, né? Para lambda I alto valor de A, vamos especificar um alto valor de A, o posto de A menos lambda I é menor do que N. O quanto o posto vai ser deficiente vai depender da multiplicidade algébrica de lambda I. Lembrar aqui que o posto é a dimensão do espaço das colunas de A menos lambda I. Nós vamos, para simplificar a nossa vida, batizar essa matriz aqui de MI. Então a gente pode simplificar o teorema. O teorema simplificado, o sistema 1 ou 2 é controlável se somente se o posto de A menos lambda I, matriz de identidade, B é igual a N para lambda I alto valor de A, para I igual a 1, 2, 3, até N. Os N alto valores da matriz A. Já que a gente só precisa então testar o caso em que há a possibilidade dessa matriz MI aqui ter posto deficiente. Isso só vai ocorrer quando o determinante A menos lambda I for igual a zero, e isso ocorre quando lambda aqui é um alto valor da matriz A. Então esse é o teste PBH de controlabilidade simplificado. Só para resumir o que a gente viu até agora, a gente definiu a matriz MI associada à matriz A dos sistemas STC ou STD como sendo A menos
lambda i que multiplica a matriz identidade. Lembrar que lambda i é um alto valor da matriz A. A gente definiu essa matriz MI e o teste de PBH diz o seguinte: o sistema STC que a gente viu antes, né, ou STD, é controlável somente se o posto da matriz MI estendido de B é igual a N. Lembrar que N é a ordem do sistema, né? A pertence ao R, N por N. Essa é a ideia. Tá? Então nós vamos ver aqui o caso 1, mais simples, depois a gente vê um caso mais complicado. O caso 1 é tal que lambda i é alto valor simples de A. Isso significa o seguinte: a multiplicidade algébrica do alto valor vai ser igual à multiplicidade geométrica, vou batizar aqui de MG e MA, tá? Multiplicidade algébrica, multiplicidade geométrica, e ambas serão unitárias. Isso aqui implica o seguinte: é um bloco de Jordan associado a lambda i. E a multiplicidade algébrica implica o seguinte: existe o polinômio característico da matriz A, P de lambda, vai ser igual a uma penca de componentes aqui que eu não sei, e vai ter uma componente lambda menos lambda i, né, elevada à multiplicidade algébrica, eu vou chamar aqui de MA. Tá? Então são duas coisas diferentes. No mais, a multiplicidade geométrica, né, relembrando aqui de propriedades lá das formas normais de Jordan, a multiplicidade geométrica vai estar entre 1 e a multiplicidade algébrica. Né? Vamos tratar então primeiro esse caso simples. Né? O que acontece com MI, né, quando lambda i é alto valor simples de A? Naturalmente, né, determinante de A menos lambda i, que multiplica a matriz identidade, é igual a zero. O que implica, né, determinante de MI igual a zero, e isso aqui implica que MI é singular. Em outras palavras, MI não tem Nzinho colunas linearmente independentes. Logo, o posto de MI não é N, o posto de MI é deficiente. Né? De quantas unidades o posto MI vai ser deficiente em relação a N? Aqui a gente tem que lembrar o seguinte: a gente tem que lembrar do teorema do núcleo da imagem. O que diz o teorema do núcleo da imagem? Em inglês também é chamado teorema do rank nullity. O que o teorema diz? No caso particular para a nossa matriz aqui, MI, né, que pertence ao R, N por N. Tá? O teorema diz o seguinte: o posto de MI mais a nulidade de MI é igual a Nzinho. O que é o posto de MI? É a dimensão, né, do espaço das colunas de MI. Vamos batizar isso aqui de C, tá? Espaço das colunas de MI. E o que é nulidade? Nulidade é a dimensão do espaço de soluções MI, VI é igual a zero. Ou seja, é a dimensão do espaço nulo da matriz MI. Isso aqui também se traduz de outra forma. É um número de blocos de Jordan associados a lambda i. Então, no nosso caso aqui, lembrando aqui dessas propriedades e teoremas de álgebra linear, tá? No nosso caso aqui, a gente tem lambda i como alto valor simples. Isso implica que a multiplicidade geométrica é igual a 1. Então, a nulidade é igual a 1. Dado o teorema do núcleo da imagem, e devido ao fato do alto valor lambda i ser simples, a gente tem aqui que o posto de MI é igual a N menos 1. Isso aqui é particular para a lambda i simples. E a nulidade de MI é igual a 1. Tá? Qual a consequência disso? Esse cara aqui tem N-1 colunas linearmente independentes. Para o posto dessa matriz estendida com B ser igual a N, B vai ter que contribuir uma coluna a esse conjunto de colunas que seja linearmente independente às N-1 colunas linearmente independentes de MI. Então, em termos conceituais, né, a gente tem que ter que pelo menos uma coluna de B tem que ser linearmente independente das N-1
colunas LI de MI. É isso que a gente precisa satisfazer para garantir que o posto é igual a N, né, e garantir que o sistema seja controlável. Bem, B ter uma coluna linearmente independente desse conjunto de colunas linearmente independentes de MI implica o quê? Isso aqui implica que, pelo menos, uma coluna de B, vamos chamar aqui B subíndice Mzinho, tá? Para denotar uma coluna de B específica, tá? Tem que ser ortogonal aos espaços das colunas de MI para ir 1, 2, 3 até N conjuntamente. Essa coluna ela tem que ser ortogonal ao espaço das colunas de M1 e também ortogonal ao espaço das colunas de M2 e também ortogonal ao espaço das colunas de M3 até ortogonal ao espaço das colunas de M subíndice Nzinho. Já está começando a se configurar, né, quem que tem que ser, né, essa coluna B aqui. Como lambda I é alto valor de A, a gente pode afirmar que MI VI é igual a zero. MI VI igual a zero implica que VI não pertence ao espaço das colunas de MI. Mas o conjunto de autovetores, V1, V2, V3 e assim por diante, até o Vn, formam uma base ortogonal. E qual é a importância disso? Suponha, por exemplo, que a gente esteja com I igual a 1. V1 não pertence ao espaço das colunas de M1. Mas V1, V2, V3 até Vn formam uma base ortogonal. Se V1 não pertence ao espaço das colunas de M1, ele vai ter componentes nos espaços das colunas de M2, M3 e assim por diante até Mn. O V1, se ele não pertence ao espaço das colunas de M1, ele vai estar na interseção dos espaços das colunas de M2, M3 e assim por diante até Mn. Então, Vi vai pertencer à interseção de J de 1 até N, com I diferente de J, do espaço das colunas de MJ. Tá? Mesma coisa para um V3, por exemplo. V3 não pertence ao espaço das colunas de M3. Entretanto, ele vai pertencer à interseção dos espaços das colunas de M1, M2, pula o M3, né? M4 até o Mn. Essa é a ideia. Geometricamente, graficamente, a gente pode interpretar isso da seguinte forma. Vamos supor um caso aqui com V1, V2 e V3, de terceira ordem, né, de dimensão 3. Você tem um espaço das colunas M1, você tem um outro espaço aqui das colunas de M2 e tem um terceiro espaço aqui das colunas de M3. V1 não pode pertencer a esse espaço de colunas aqui. Ele vai ter que estar conjuntamente nesse aqui e nesse aqui, ou seja, na interseção entre esses dois. Então, o autovetor V1 está na interseção entre os espaços das colunas de M2 e M3. Mesma coisa para V2. V2 não pode pertencer a esse espaço das colunas de M2. Ele vai ter que pertencer à interseção entre o espaço das colunas de M1 e M3. Então, aqui está o autovetor V2 e, pela mesma razão, aqui está o autovetor V3. E o que essa condição diz aqui? Uma coluna da matriz B, que eu estou batizando aqui de BM, tem que ser ortogonal conjuntamente ao conjunto de espaços das colunas de MI, para ir de 1 até N. Essa condição aqui implica o seguinte: BM tem que ter projeção não nula em todos os autovetores VI de A. Em outras palavras, a gente pode escrever que BM pode ser escrito como uma combinação linear de 1 até N, de beta I, são os pesos da combinação linear, VI, com beta I necessariamente diferente de zero. Porque eu tenho que ter projeção em todos os autovetores VIs da matriz A.
Então essa é a condição que tem que ser atendida, né? Para a gente garantir, nesse caso 1 que a gente viu, em que lambda I é alto valor simples, para o sistema ser controlável. Vamos ver agora um caso mais geral. Vamos ver um caso 2 agora. Caso 2, lambda I é alto valor de A com multiplicidade algébrica igual a Rzinho, tá? E multiplicidade geométrica igual a S minúsculo. Lembrar aqui que S está entre 1 e R. Quem que é o S? É o número de blocos de Jordan associados a esse lambda I. A gente vai revisar mais adiante quem são blocos de Jordan por alguns exemplos. O que vai acontecer agora? No caso de lambda I com multiplicidade algébrica igual a R e multiplicidade geométrica igual a S. Como a gente viu, a nulidade é o número de blocos de Jordan associados ao alto valor lambda I. Então a nulidade vai ser igual a S. A dimensão do espaço nulo da matriz MI vai ser igual a S e a dimensão do espaço das colunas, ou seja, o posto de MI, vai ser igual a N menos S. O que acontece? A gente tem que satisfazer o critério de que o posto de MI estendido com a matriz B tem que ser igual a N. O fato de lambda I ter essa característica faz com que o posto só de MI seja deficiente de S unidades. Então B tem que compensar essa deficiência de S unidades. Isso implica que pelo menos S colunas de B tem que ser linearmente independentes das N menos S colunas LI de MI. Mesma coisa aqui. Pelo menos S colunas de B, tá? A gente pode definir aqui por B subíndice M, Mizinho aqui variando de 1 até S. Elas têm que ser conjuntamente ortogonais ao espaço das colunas de MI, com I aqui de 1 até N. É essa a ideia. Então vamos exemplificar, né, essa questão através de um exemplo. Um sistema de quarta ordem, com dois autovalores. Lambda 1, com multiplicidade algébrica igual a 3, e multiplicidade geométrica igual a 2. Então esse alto valor lambda 1 tem dois blocos de Jordan. E o alto valor lambda 2, simples, ou seja, aqui com multiplicidade algébrica igual a 1. Também vai ser igual a multiplicidade geométrica, não tem jeito. Tá? Quais são os blocos de Jordan associados a lambda 1 e a lambda 2? Bem, lambda 1 admite duas possibilidades de blocos de Jordan. A gente pode construir lambda 1, 1, lambda 1, tem esse bloco de Jordan, que é 0, e tem um outro bloco de Jordan de tamanho unitário. Então isso aqui a gente pode chamar de J1. Isso aqui é um dos blocos de Jordan, que a gente pode dizer isso aqui é o J11, esse cara aqui é o J12. São dois blocos de Jordan associados. Outra possibilidade, alternativa a essa, é a gente chavear esses blocos diagonais aqui. Fazer esse bloco vir parar aqui e vice-versa, né? Então você pode ter o J1 também, como um lambda 1 sozinho aqui, um bloco de tamanho 1 e um outro bloco de tamanho 2. Lambda 1, 1, 0, lambda 1, segundo bloco de Jordan aqui. Onde não tem nada aqui é 0, tá? Completa com os zeros aqui. Então, lambda 1 admite essas duas configurações de matriz de Jordan, né? Com dois blocos diagonais aqui, já que a multiplicidade geométrica é igual a 2. Tá? Isso que significa multiplicidade geométrica. Já o lambda 2 só admite um bloco de Jordan, J2, né? Que vai ser um bloco unitário aqui, lambda 2. Por que é interessante, né, pensar em termos de blocos de Jordan ou implementação de um sistema em que as matrizes A são expressas como blocos de Jordan? Porque é a forma mais próxima da diagonal possível de um sistema que não é diagonalizável. Então a gente consegue enxergar o que está acontecendo no sistema de forma mais clara. Se a gente tem, por exemplo, esse sistema aqui, né, esse bloco de Jordan, com esse 1 aqui, na superdiagonal, implica que você tem dois sistemas de primeira ordem realimentados, com lambda 1 no caminho de realimentação,
E esse 1 aqui implica que esses dois sistemas estão ligados em série. E em paralelo a essa ligação em série, existe um outro sistema igualzinho a cada um desses aqui em separado, desconectado desse aqui. Vamos interpretar esse bloco de Jordan aqui específico e depois colocar a segunda componente. Então, para esse bloco de Jordan aqui, a gente tem três sistemas iguais de primeira ordem. E o padrão dessa matriz é que informa como é que esses três subsistemas estão ligados. Então, para lambda 1, a gente tem três sistemas iguaizinhos de primeira ordem. Realimentação aqui através de lambda 1. Isso aqui é um atrasador, né, que a gente pode representar por Z-1, né, ou S-1. Tá? É um sistema atrasador unitário. Aqui, saída do atrasador é o estado. Por essa configuração aqui, por esse 1 aqui, a gente tem dois sistemas iguaizinhos àquele que está lá, ligados em série. Então, esse sistema mais um outro sistema aqui ligado em série, igualzinho a ele. Lambda 1, vou escrever como Z-1. Isso aqui é a componente x1 do estado, tá? x1 de K, e aqui é a componente x2 de K. Aquele sistema representa esse subbloco de Jordan. Esse outro subbloco unitário é um sistema separado desse aqui em paralelo, né? Então, tem um outro sistema aqui de primeira ordem e aqui a componente x3 do estado. E existe mais um alto valor lambda 2, ao qual está associado um bloco de Jordan unitário. Então tem um outro padrão desse aqui, um sistema de primeira ordem, com ramo de realimentação agora com lambda 2. E aqui você tem o quarto estado do sistema, x4 de K. E a gente tem aqui um conjunto de entradas, que em princípio a gente não sabe qual é o número de entradas que a gente tem. Tá? Então vamos ver algumas possibilidades e verificar se o sistema é ou não é controlável. Vamos tentar ver o caso em que o sistema é controlável e mostrar depois o caso em que ele não é controlável. Vamos ver então para o caso de lambda 1, né, com multiplicidade geométrica igual a 2. Então, para M1, posto de M1 vai ser N menos 2. Então, para esse cara aqui que está associado a lambda 1, tá? Esses três sistemas, 1, 2, 3, né, a gente tem que ter pelo menos duas entradas, porque a gente tem que ter duas colunas de B que sejam ortogonais aos espaços das colunas de M1. Então, se a gente tiver duas entradas, o 1 de K e o 2 de K, a gente consegue fazer com que o sistema seja controlável. Para esse cara aqui, a gente precisa de uma entrada também. Para o lambda 2, que tem multiplicidade algébrica igual a geométrica igual a 1, a gente precisa de pelo menos uma coluna de B que seja ortogonal a esses espaços aqui conjuntamente. Então a gente precisa de uma entrada separada aqui para o lambda 2. Então está aqui, o 3 de K. A forma mais simples que a gente pode fazer é ligar essas entradas a esses sistemas, né, através de coeficientes aqui, B1, B2 e B3. A gente pode ligar aqui coeficientes daqui para lá e assim por diante. O importante é que tenha essa conexão, né, entre as entradas e os sistemas. A gente pode calcular, né, as equações de estado do sistema. Aqui é x1 de K, antes do atrasador é x1 de K mais 1. Né? Então, x1 de K mais 1 vai ser igual a lambda 1 que multiplica x1 de K, esse ponto aqui é um somador, né? Mais x2, mais uma vez x2, não depende de x3, mais 0 x3, e também não depende de o 1, o 2, nem o 3, né? Então, mais 0 o 1 de K, mais 0 o 2 de K, mais 0 o 3 de K. Aqui é x2 de K, antes do atrasador, aqui é x2 de K mais 1. Quem é o x2 de K mais 1? x2 de K mais 1 não depende de x1, então é 0 x1 de K, mais lambda 1 x2, isso aqui é um somador, não depende de x3, mais 0 x3 de K, mais, agora depende de U1 de K através de B1, mais B1 U1 de K, mais 0 U2 de K, mais 0 U3 de K. Esse aqui é o x3 de K,
aqui antes do atrasador é x3 de k mais 1. x3 de k mais 1. Não depende de x1, são sistemas em paralelo, também não depende de x2. Então é 0x1 de k mais 0x2 de k mais lambda 1 x3 mais b2 u2, né? Então mais 0 u1 mais b2 u2 de k mais 0 u3 de k. E por fim o x4. Isso aqui é o estado x4 antes do atrasador, é o x4 de k mais 1. Vai ter a mesma cara, né, desse sistema anterior. Então, x4 de k mais 1 vai ser 0x1 de k mais 0x2. Faltou colocar aqui o 0x4, 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 tá? 0x2 de k mais 0x3 de k mais lambda 2 agora, né? x4 mais dependência de u3. Então, é 0 u1 de k mais 0 u2 de k mais b3 u3 de k. Aqui a gente vê a estrutura, né? Esses três caras aqui vão estar associados a essa parte da matriz, J1, tá? E a outra parte é essa aqui. Então a matriz A do sistema, vou chamar aqui J1 til, tá? Vai ter J1 til, tá? E o J2. E o resto tudo aqui é com zeros, tá? A gente vê claramente. Lambda 1, 1, 0, né? Primeira linha de J1 til. Depois 0, lambda 1 é 0, né? Depois 0, 0, lambda 1 é a terceira linha. E depois vem vários zeros aqui, o último elemento que é lambda 2, né? Zeros aqui, último elemento que é lambda 2. Tá? Então essa aqui é a matriz A do sistema. A matriz B vai ter 0, 0, 0, né? B1, 0, 0, 0, B2, 0 e por fim 0, 0, B3. Essa matriz B do sistema tem três colunas linearmente independentes e que tem que ser linearmente independentes das colunas de MI. A gente pode separar em duas partes aqui. Essas duas colunas vão ter que ser linearmente independentes das colunas de M1, né? E essa terceira coluna de B vai ter que ser linearmente independente ou ortogonal ao espaço das colunas de M2. É essa a ideia que vai garantir a controlabilidade do sistema. Então a gente precisa, nesse caso aqui, de três entradas separadas, né? Duas entradas satisfazendo aqui o requisito para lambda 1, que tem multiplicidade geométrica igual a 2, S aqui então é igual a 2, então eu preciso de duas colunas, ou seja, duas entradas para controlar os estados associados a lambda 1. No caso aqui do S ser igual a 1, né? Lambda 2, né? Eu preciso de uma coluna, né, que seja ortogonal ao espaço das colunas de M2. Tá? É o caso aqui, então pelo menos eu tenho colunas suficientes, né, para poder tentar garantir essa ortogonalidade. Se eu não tiver essas três entradas separadas, esquece, eu não consigo controlar o sistema. Suponha, por exemplo, que a gente remova o 2 e ligue aqui o 1 na entrada do segundo sistema, desse sistema aqui. A gente tem apenas duas entradas agora. O que vai acontecer? Como o 1 está sendo alimentado nesse segundo sistema, e esse bloco é igual a esse bloco aqui, esse estado x2 e o estado x3 vão ser linearmente dependentes. É uma entrada 1 de k escalada por B1 aplicada a um operador que é igualzinho a esse operador aqui, a menos um escalamento diferente de B2. Então essas duas saídas aqui, elas são proporcionais uma à outra. Então elas são linearmente dependentes. Esse sistema é um sistema implementado como se fosse quarta ordem, mas de fato ele é um sistema de terceira ordem, porque x2 e x3 são redundantes. O que vai acontecer se eu fizer isso aqui, né? O que vai acontecer é que a gente vai mudar a equação de x3 de k mais 1. x3 de k mais 1 vai ser 0x1 mais 0x2, x3 não depende aqui
desses estados, nessa configuração, mais lambda 1 x3, mais 0, o de 1 agora vai ser B2, o de 1, mais 0, o 2 de cá, mais 0, o 3. O último cara aqui continua igual. O que vai acontecer com a matriz B? Agora, para x3, né, o B2 aqui aparece aqui, ó, e esse cara aqui vem para 0. Olha o que acontece aqui. A gente passa a ter uma coluna de zeros na matriz B. A gente precisa, né, de duas colunas linearmente independentes para controlar os estados associados a esse lambda 1. A gente precisa de duas colunas aqui. E aqui a gente precisa de uma coluna de B. Diferente dessas aqui. 3 colunas. A gente não tem 3 colunas porque ao interligar esses dois estados aqui e fazer com que esses dois estados sejam linearmente dependentes, a gente gera uma coluna de zeros. Logo, a gente não consegue só com duas colunas, né, satisfazer esse critério aqui. Aí o sistema não é controlável. Então, isso é um resultado interessante, né, do teste de PBH, né, e a interpretação via diagramas de bloco, que nos permite verificar quando a gente consegue controlar os estados associados a um determinado alto valor, dependendo do número de entradas do sistema. Isso é um requisito importante. Esse teste, né, acaba mostrando para a gente um requisito importante em termos do número de entradas necessárias para que a gente consiga controlar os estados associados aos altos valores.